Capítulo 1049, Osso do Dragão Supremo. Tradução do Koan. Revisão. Nies em Padrim. Havia um dragão divino aqui. Isso era impossível. Os olhos do primeiro dragão se arregalaram. A majestade e a dignidade absolutas contidas neste rugido ecoante não poderiam ser confundidas. Quando este som entrou em seus ouvidos, até causou um leve traço de reverência e adoração em seu coração. Estas eram as memórias mais antigas de sua linhagem sanguínea ressoando com esse rugido. Embora o primeiro dragão tivesse a linhagem perfeita da raça dos dragões, essa linhagem foi transplantada para o corpo dele após o seu nascimento. E a chamada linhagem perfeita da raça dos dragões significava apenas que metade do seu sangue era o sangue de um dragão. Mesmo assim, a qualidade era relativamente baixa. Na frente de um verdadeiro dragão divino, o sangue dentro de seu corpo originaria uma sensação de medo e temor, como se todo o seu ser estivesse adorando os deuses ancestrais. Isso é um grito de dragão, não pode ser confundido. Como isso pode ser verdade? Embora se diga que o reino místico da besta divina já teve bestas divinas, isso é algo que aconteceu há incontáveis centenas de milhões de anos atrás. As leis deste universo já entraram em colapso, transformando este lugar em um espaço completamente diferente. E com as novas leis que vieram após isso, tornou-se impossível para qualquer besta divina nascer nessas terras novamente. Não deveria ser uma besta divina, mas, enquanto o primeiro dragão estava alarmado, ele de repente viu um feixe de luz azul disparar em direção ao céu. O rugido do dragão se tornou ainda mais claro. Neste momento, um enorme fantasma apareceu no céu, com dezenas de milhares de pés de comprimento. A energia incomparavelmente pura do reino místico constantemente se transformando, se reunindo. Enquanto se juntava, incontáveis raios e trovões se formaram no céu, cortando o céu. Isso era a tribulação dos trovões. Quando um demônio do reino místico estava evoluindo e se transformando em um rei Azura, ele precisava atravessar a tribulação do trovão. O primeiro dragão olhou para cima. Esse fantasma maciço no ar havia sido manifestado pelo rei Azura. E o que deixou o primeiro dragão incomparavelmente chocado foi que este grande fantasma claramente evoluiu para a forma de um dragão. Havia a cabeça de um dragão, chifre de um dragão, até mesmo o corpo de um dragão. Este demônio do reino místico estava realmente manifestando um dragão nos céus. Claro, não era um dragão verdadeiro, mas havia claramente a aura de um dragão vindo de seu corpo. Esse rugido de dragão foi claramente emitido por essa criatura. Como isso pode ter acontecido? Não foi apenas o primeiro dragão, mas todos do clã do dragão ancestral foram abalados. Eles não entendiam completamente o que estava acontecendo. Neste momento, dentro dos incontáveis arcos de raios no longínquo céu, havia um grupo de sombras que falavam umas com as outras em alguma língua estranha. E, no centro dessas sombras, havia alguém que parecia um homem nu, com cabelos compridos pendurados até os joelhos. O rosto desse homem mudava constantemente. Às vezes ele era bonito e heróico, às vezes era sombrio e feroz, às vezes era comum e tranquilo, e às vezes era feio e grotesco. Houve até momentos em que ele parecia ser uma linda mulher bonita ou uma besta viciosa. Este era o rei Azura que estava passando pela tribulação demoníaca. Já tinha uma diferença essencial dos demônios comuns do reino místico. Tinha se condensado em um corpo de carne e sangue e este corpo não parecia diferente do de um humano. De fato, sua estatura e forma eram ainda mais perfeitas e bonitas. No entanto, seus braços e tornozelos estavam cobertos por escamas azuis. Elas pareciam como escamas de dragão. Um demônio do reino místico era uma forma de vida feita de energia, um ser sem corpo físico. No entanto, se tivesse a chance de engolir uma quantidade enorme de força vital e energia sanguínea, poderia condensar seu próprio corpo mortal. Grande rei, esses seres humildes e patéticos já vieram. Eles estão espiando você. Uma voz vaga e turva soou ao lado do homem, em palavras que os artistas marciais do reino dos deuses não seriam capazes de entender. É claro que eu sei, esses seres do mundo exterior querem tirar vantagem do meu momento mais fraco, enquanto eu sofro a tribulação e me matar.
Mas o que eles não sabem é que eu já os descobri há muito tempo e ainda estou passando pela tribulação para atraí-los para perto. Esses seres realmente pensam como se fossem os mestres invencíveis desse reino místico. Após um certo período de tempo, eles vão enviar pessoas aqui para saquear nossa riqueza e caçar minha raça do demônio sagrado. Aos olhos deles, somos apenas presas. Que ridículo! Mas o que eles não sabem é que minha raça do demônio sagrado está sob os cuidados e santa proteção do Deus demônio celestial. Depois de nos desenvolver constantemente por centenas de milhões de anos, nossa sabedoria e força já melhoraram além de sua estimativa. Já não estamos vagando inconscientemente como antes. Como eles pensam em nós como presas, também os tratamos como uma saborosa comida. Durante a minha tribulação, por acaso, sinto falta de alguma carne e força vital. Eu farei com que eles venham até mim e me ajudem a completar este meu último passo. Envie as minhas ordens. Segure as tropas, não as mova. Eles vão aproveitar o último momento da minha tribulação para começar o seu ataque contra mim. Fique nos arredores e, quando isso acontecer, bloqueie toda a área no raio de 100 milhas e mate completamente todos eles. Todos eles ajudarão na minha nutrição. Quando o rei Azura falou, emitiu uma terrível energia demoníaca que apagou os céus. E não só isso, mas havia até a aura de um dragão emitindo dele. Sim, grande rei. As várias sombras respeitosamente disseram. Eles tinham uma admiração incomparável pelo rei Azura, como se não fosse diferente de seu único Deus. A aura do rei Azura tornou-se cada vez mais intensa. Raios e infinitos sons de trovão caíram, colocando o pântano sob o rei Azura em um fogo ardente. A lama evaporou, queimando e se aquecendo até se tornar magma derretido antes de evaporar mais uma vez. Este processo aconteceu extremamente rápido. Em apenas um piscar de olhos, um enorme trecho do pântano negro havia desaparecido. E ao longe, o primeiro dragão, que estava imóvel observando, franziu a testa. Ele sentiu sinais de que havia algo errado sobre isso. Antes de chegar ao reino místico da besta divina, ele havia se familiarizado completamente com o compêndio do reino místico da besta divina. E a versão do clã do dragão ancestral do compêndio do reino místico da besta divina era muito mais abrangente do que a do clã ancestral da Fênix. De acordo com os registros deixados para trás, o rei Azura originário dos demônios do reino místico não deveria ser tão poderoso. Esse tipo de tribulação de trovões era aterrorizante demais. E dentro desta tribulação, o rei Azura resistiu a isso sem parecer que estava tendo problemas. O primeiro dragão teve um sentimento muito ruim. Embora o primeiro dragão soubesse que havia uma grande chance de sorte na frente dele, ele ainda era uma pessoa extremamente cautelosa. Para que seu talento e cultivo alcançassem tal nível, ele entendeu seu próprio destino até certo ponto e foi capaz de perceber quando catástrofes iminentes estavam chegando. Ele teve uma vida extremamente dura. Normalmente, quando ele estava explorando um reino místico e ele estava perto das portas da morte a cada momento, ele ainda seria capaz de sair vivo e, além disso, ele seria capaz de obter grandes benefícios. E agora, quando o primeiro dragão viu que a situação na sua frente superava todas as suas expectativas, ele sentiu a ideia de recuar com toda a força em seu coração. Para um talento extremo, se uma chance de sorte fosse colocada na frente deles, eles tinham que sair para obtê-la, mesmo que as chances de sobrevivência fossem menores que um fio de cabelo. Mas, às vezes, apenas às vezes, em uma situação em que não se podia compreender as circunstâncias e variáveis envolvidas, era preciso desistir. E desistir também exigia uma enorme determinação. Mas assim que o primeiro dragão estava pensando em recuar, ele viu outra cena à sua frente, uma que fez seu corpo tremer e seus olhos se encolherem até o tamanho de pontos, antes de arregalarem com uma luz ofuscante. Quando o pântano negro foi evaporado pelos raios e trovões, um enorme buraco apareceu no chão. E o primeiro dragão também viu algo que não era visível antes. Nesse buraco, na verdade, havia um osso enorme que tinha 1000 pés de comprimento. Este osso era mais branco que o jade e o seu topo era estreito e transparente, como uma espada divina perfurando o céu sem fim. Este osso parecia o fragmento de um esqueleto inimaginavelmente maciço.
Talvez fosse parte de uma costela, ou talvez fosse parte de um fêmur. Mas não importava o que fosse, esse osso tinha um número inacreditável de runas complexas espalhadas por todo ele. Havia grandes runas, como baldes, e pequenas runas, como grãos de arroz. Elas eram infinitas. Cada runa continha as leis deste mundo. A partir desse fragmento de osso, uma pressão indescritivelmente grande emanou dele. Essa pressão era incrivelmente profunda e também misturada com uma energia yang irresistivelmente pura. Mesmo estando a centenas de milhas de distância, ele ainda podia sentir o incomparável e puro batismo de energia e até mesmo sentir o poder das ilimitadas e vibrantes leis ancestrais. Isso é ponto. A voz de primeiro dragão tremeu. Embora nunca tivesse visto um antes, sabia que não estava errado. Este fragmento de osso na frente dele era um osso do dragão supremo. Enterrado sob o pântano negro do reino místico da besta divina, havia na verdade o pedaço de um osso de dragão. Um osso de dragão de 1000 pés de comprimento. Que tipo de conceito era um osso de dragão de 1000 pés de comprimento? Só precisava pensar no valor do sangue de medula de dragão para entender isso. O sangue de dragão e sangue da fênix tinham graus semelhantes de preciosidade. O sangue de dragão comum era naturalmente o menos valioso. Acima, existia o sangue do coração de um dragão, sangue do chifre de um dragão, sangue da medula de um dragão, sangue da escama inversa e assim por diante. O sangue da medula de um dragão era semelhante ao sangue de medula da fênix em termos de valor. Quando Li Ming chegou ao 7º nível dos infernos em chamas, além da essência sanguínea da fênix que ele ainda não tinha conseguido alcançar as recompensas completas, ele só conseguiu obter 3 gotas do sangue de medula da fênix. Uma única gota de sangue de medula da fênix era suficiente para fazer com que uma potência do reino Lorde Divino lutasse por ela. Quanto a 10 gotas de sangue de medula da fênix, isso era suficiente para que uma potência do reino Lorde Divino lutasse com todas as suas forças. E este osso de dragão de 1000 pés ainda estava completo, então deve haver uma enorme quantidade de medula dentro. Quanta quantidade de sangue da medula de um dragão deve estar dentro dela? E isso era apenas quanto ao sangue da medula de um dragão. O valor do próprio osso do dragão nem sequer foi mencionado. Na verdade, o osso do dragão era ainda mais valioso do que o sangue da medula de um dragão dentro dele. Isso porque não importava qual dos 4 clãs das bestas divinas fosse, os membros do clã só transplantavam a linhagem das bestas divinas. Este método só transformaria sua linhagem. Quanto à pele, a carne, os ossos e os tendões, eles não podiam ser transformados. Isso foi porque eles não tinham os materiais para fazer isso. Se o primeiro dragão pudesse obter este pedaço de osso de dragão e fundi-lo em seu corpo, as vantagens não poderiam sequer ser calculadas. Não só a força de sua linhagem se elevaria, mas todos os seus ossos se tornariam quase indestrutíveis, porque teriam se fundido com o osso de um dragão. Sua força física e capacidade defensiva aumentariam para um nível totalmente novo. Neste momento, primeiro dragão se transformou em um fanático. O desejo brilhou em seus olhos, uma intensa emoção que ele nunca sentiu em sua vida antes. Se fosse dito que ele tinha grandes esperanças de se tornar um Lorde Sagrado no futuro, então, depois de obter este osso de dragão, seria praticamente certo que ele alcançaria o nível avançado do Reino Lorde Sagrado, ou até mesmo o nível de pico do Reino Lorde Sagrado. Talvez, se ele tropeçasse em mais chances de sorte no futuro, ele poderia até ter uma chance de se tornar um Lorde Absoluto. Neste momento, ele se tornaria outro Lorde Absoluto do clã do Dragão Ancestral. Ele seria uma das 3 melhores existências que apareceram nos últimos 100 milhões de anos na história do clã do Dragão Ancestral. Com uma chance de sorte incrivelmente grande na frente dele, se ele não a perseguisse com tudo o que ele tinha por causa de algumas preocupações, então ele não seria o primeiro dragão. Não foi apenas o primeiro dragão, mas os outros discípulos do clã do Dragão Ancestral também sentiram seu sangue transbordar devido à ansiedade. O primeiro dragão certamente obteria a maioria dos benefícios, mas eles também poderiam compartilhar parte do pote de ouro. Afinal de contas, este osso de dragão tinha 1000 pés de comprimento. Era natural que alguma parte fosse dividida com eles.
Este era um tesouro celestial que até uma potência do reino Lorde Absoluto enlouqueceria. Mesmo se eles recebessem uma quantia minúscula e imperceptível, seria mais do que suficiente para eles se erguessem no futuro. Irmãos e irmãs aprendizes juniores, formem a formação, vamos juntos. O primeiro dragão tremeu de excitação, mas seu olhar ainda estava aterrorizante e calmo. Este era o momento mais importante da sua vida. Nos céus, o fantasma formado pelo rei Azura alcançou 100.000 pés de comprimento. Uma aura aterradora desceu, envolvendo o mundo inteiro. Sem dúvida, este pedaço de osso de dragão foi obtido por este rei Azura, que atualmente estava atravessando sua tribulação demoníaca. Deve ter engolido a energia sanguínea e a energia yang pura do osso do dragão, desenvolvendo assim algumas características semelhantes aos dragões. Por causa deste rei Azura, o osso do dragão devia ter perdido muito da fonte da sua energia. No entanto, isso não importava. Se eles pudessem matar este rei Azura e refiná-lo, eles poderiam igualmente compensar estas perdas.